Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à Viagem pelo Pacífico e outras histórias. Na próxima hora vamos navegar por aquela que é a mais bela e longa viagem à descoberta pelo mundo, a circunnavegação de Fernão Magalhães. Ele, o homem que ultrapassou o mais perigoso dos estreitos e descobriu o maior dos mares da Terra. O homem que tem o nome no espaço e que será para sempre imortal. Estamos a falar, obviamente, de Fernão Magalhães. E ninguém melhor do que o nosso presidente José Marques para nos dar a conhecer mais sobre este homem e explicar-nos o porquê de estarmos aqui hoje, em Lagos, 27 de abril de 2021, a celebrar Fernão Magalhães. Sr. Presidente, muito obrigada por estar connosco. Olá, muito bom dia a todos. Bom dia, Sr. Presidente. Nesta magnífica cidade de Lagos. É verdade. Sr. Presidente, tem que começar por perguntar porque é que estamos aqui hoje, precisamente no dia 27, podia ser 28, podia ser 23, mas não. 27 de abril de 2021, a celebrar Magalhães. O que é que aconteceu nesta Estamos exatamente a celebrar Magalhães, estamos a homenagear Magalhães e o seu feito. A verdade é que há 500 anos atrás, Magalhães vive precisamente um momento trágico. Faz precisamente 500 anos que Magalhães morre em Mactano, mas morre após, digamos, uma extraordinária travessia de um estreito, descoberto precisamente por ele e pela sua tripulação, pela sua expedição, e a travessia da maior massa de água do planeta, o Oceano Pacífico, que bem depois designado por Oceano Pacífico. Foi, de facto, uma extraordinária expedição náutica que acrescentou, em termos de conhecimento do mundo, praticamente 50%, que é extraordinário. Portanto, Magalhães vai-nos a mostrar o mundo tal qual como ele é, e é isso que estamos a homenagear. Magalhães influenciou tanto em vida como em morte toda esta expedição. E, portanto, provavelmente, se não tivesse sido a morte de Magalhães, também a nau Vitória não teria feito a viagem de circunnavegação. E também não tínhamos feito as descobertas científicas que fizemos até hoje. O que é que nós vamos poder ver ao longo desta emissão? Vamos ver aqui, naturalmente, um tempo, digamos, um programa muito animado, com uma dinâmica muito interessante, onde vamos ter os webisódios com o Mário Augusto, onde vamos ter aqui a participação de escolas do norte do país, também aqui numa interação plena com o Centro de Ciência Viva, o Centro de Ciência Viva que vai aqui colaborar connosco a aprofundar o conhecimento não só desta expedição, mas também dos locais por onde esta expedição passou. Vamos também ter aqui várias outras iniciativas e dar nota de uma infografia que vai sair no Jornal Expresso, que naturalmente ela vai se depois converter também num póster didático associado às escolas e que muito irá contribuir, digamos, com uma informação, chave ou crucial para que possamos melhor compreender e interpretar o que foi esta grande expedição planeada, comandada, liderada por Fernão Magalhães e que se veio a concretizar depois na viagem de circunnavegação terminada por Sebastião de Elcano com mais 17 tripulantes na nau Vitória, que em 1522... Podia ser, 500 anos, evidentemente, em 1522 acaba por chegar a Sevilha. Muito obrigada, Sr. Presidente. E eu, daqui nada, aliás, já a seguir, vou-vos dar a conhecer também um dos projetos que vocês não vão querer perder, que se chama Foco Lunar. Eles que têm pois é, Foco Lunar. Já ouviu falar, Sr. Presidente? O Foco Lunar é, de facto, um projeto extraordinário e de certeza que todos seguramente vão gostar. Eu acho que sim. Vocês em casa podem aceder também depois ao site deles e assistir e ouvirem os episódios que relatam esta história que vocês também não vão querer perder. Portanto, daqui a nada, Foco Lunar. Vale a pena. Vale mesmo a pena. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vasco, o que é isto da Foco Lunar, o Foco Lunar, e que projeto é que vocês têm neste momento na Rádio Zig-Zag e na Antena 1? Olá, Maria. Olha, o Foco Lunar é uma companhia de teatro que fez uma peça chamada A Grande Viagem de Magalhães e que foi convidada pela Rádio Zig-Zag a fazer uns 30 episódios desta mesma viagem. Estamos a falar de um podcast? Sim, é um podcast em cada mês passam 3 episódios, ao todo são 30 episódios, portanto... Olha, e hoje, dia 27, vamos ter algum episódio sobre a chegada de Magalhães às Filipinas e sobre a morte de Magalhães? Dia 27 é uma data muito importante nesta viagem, nesta aventura. Portanto, esta viagem foi feita há 501 anos atrás, vejam lá o tempo, portanto... Dia 27 é a morte do nosso grande Magalhães. Portanto, este mês já podem ver esse episódio. Olha, para além deste projeto que vocês têm com a Rádio Zig-Zag, e que acho que também está disponível na Antena 1, que outros projetos é que vocês têm associados à grande viagem do Magalhães? Então, portanto, como eu te disse, o Foco Lunar é uma companhia de teatro. Nós fizemos uma peça chamada A Grande Viagem de Magalhães, mas com a pandemia ficou tudo, parámos. Então tivemos que nos reinventar, também tal como Magalhães, na viagem dele, portanto, cheio de peripécias. E o que aconteceu foi, fizemos uma
uma versão dessa peça mais reduzida para ir às escolas, portanto, um projeto educativo. Tivemos a sorte de ser convidados pela Rádio Zig Zag para fazer os 30 episódios e depois temos uma surpresa que é, no final destes 30 episódios, vamos fazer um livro já no mapa mundo da rota do Magalhães, portanto, a viagem toda, onde é que o Magalhães andou, os acontecimentos todos, onde é que quando ele encontrou o pinguim Magalhães, quando ele batizou o Oceano Pacífico, quando ele encontrou um índio gigante de 2 metros, que tinha uns pés enormes, que lhe batizou de Patagão, e aí sim, a Patagónia, os Patagões na Patagónia. Portanto, são 30 episódios, cheios de aventura. Agora que as pessoas podem assistir em qualquer momento. Vai estar disponível até ao final do mês, os 30 episódios. Depois dos 30 episódios vai nascer esse mapa mundo. Queria dizer que esta é uma parceria da Rádio Zig Zag com a Antena 1. Portanto, os episódios estão a passar na Zig Zag, mas também passam na Antena 1 ao domingo. Portanto, é assim, não há desculpas para não acompanhar esta viagem, não é assim? Não há desculpas Obrigada, nenhumas, Vasco. E agora nós vamos começar esta grande viagem pelo Pacífico. Que comece. Bora lá. Luís, obrigada por nos receber aqui em sua casa, neste Centro da Ciência Viva. Luís, para começarmos, qual é que é a importância da viagem e das descobertas de Fernão Magalhães na ciência, na tecnologia, e como é que nós conseguimos perceber isso ainda hoje? A importância da viagem de Fernão Magalhães pode ser vista a vários níveis, não só a nível da ciência e da tecnologia, mas num nível mais abrangente. Fernão Magalhães foi o primeiro a fazer a viagem de circunnavegação e isso é de alguma forma simbólico e metafórico, ou seja, abrir-nos novos mundos, a um mundo em que nós já vivíamos, mas que não sabíamos que tinha limites. Ou seja, eu encaro a importância da viagem de Fernão Magalhães não no aspecto A, B ou C, mas com um legado que vai perdurar durante muitos e muitos anos, ou seja, abrir um mundo novo a um mundo que já existia. Vocês aqui neste espaço, é isso que vocês fazem com quem vos visita, vocês abrem um mundo novo às crianças, às famílias que vêm aqui ao Centro de Ciência Viva? Ou seja, as escolas e os alunos e mesmo as famílias já trazem cada um o seu próprio mundo. O que nós procuramos fazer é um bocadinho aquilo que Magalhães fez, que é trazer para fora um mundo que já existia e dá-lo a conhecer e que cada um de nós o possa experienciar e vivenciar. Muito obrigada, Luís. Pronto, isto agora eu vou entrar e vou conhecer... Maria, não te estás a esquecer nada? Tu não tens que ir ter com o resto da equipa do Centro de Ciência Viva de Lagos, com a Inês, com a Sara, com o Hélder? Aliás, eu até acho que vai ser a Inês e a Sara que vão começar já esta viagem. Então, Sara, o que tens a contar-nos sobre Fernão de Magalhães? Olha, Inês, eu conheço a história de Fernão de Magalhães a partir do momento em que ele tem mais ou menos 12 anos. Ok. Portanto, posso contar mais ou menos a partir dessa altura. Fernão de Magalhães sai da casa dos seus pais e vai ter com o irmão para ingressar na escola da Rainha Dona Leonor, a escola de pagens da Rainha Dona Leonor. Ele já sabia escrever e já sabia ler, portanto essa escola não é para fazer esse tipo de aprendizagem. Era algo mais específico então? Muito mais específico. Ele ia aprender sobre matemática, astronomia, ia aprender sobre cartografia, os ventos, também ia aprender a arte de manejar a espada. A própria espada que temos aqui, né? Sim. Vou dar uma espreita dela. Esta escola fazia deles uns verdadeiros fidalgos. Mas esta não é a parte mais importante. A parte mais importante, efetivamente, é que Fernão de Magalhães ia para a corte. A corte estava em Lisboa. Ah, a corte é onde estão os reis, as rainhas, os príncipes e as princesas, não é verdade? É disso que tu gostas, não é? Sim. Mas esta não é a parte romântica da história. A corte era onde Fernão de Magalhães ouvia falar sobre tudo o que estava a acontecer. E era um momento de fervilhar de acontecimentos. Estou a falar do ano 1492. Diz-te alguma coisa este ano? Por acaso, sim. Foi o ano em que Cristóvão Colombo chegou à América. Exatamente. Portanto, estás a ver o auge dos acontecimentos políticos. Estava tudo... de descobrimento, estava tudo completamente empenhado naquilo que era a expansão marítima e as descobertas de caminhos marítimos para outros territórios. Fernão de Magalhães deambulava nos corredores e ouvia estas histórias dos navegadores a contarem as suas aventuras, as peripécias, isto do que era navegar e a arte de marear. Mais ou menos em 1504, chega finalmente o momento dele também partir. E por onde é que ele andou nessa altura? Fernão de Magalhães começa por ir até norte da África, depois desta a costa da África, vai até à Malásia,
até bem longe, na Ásia e na Índia, e está há muito tempo nessas paragens, em trocas comerciais, em defender o território português, e depois acaba por regressar um pouco ao norte da África. E é numa das batalhas no norte da África que é ferido numa perna que o deixa coxear para o resto da vida. Farto desta lida, Fernão de Magalhães regressa a Lisboa à corte e está convencido que tem direito a um aumento da sua pensão. E faz várias tentativas de ter com o rei. Quem é que era o rei? Nessa altura era Dom Manuel I. Vai ter com o rei e pede um aumento. Gostava de ser aumentado. Mas não se sabe muito bem porquê. O rei Dom Manuel I não acha muita piada a isto. Não engraçou com ele. Não tem foi na assim, conversa dele, não tem uma empatia com este navegador e acaba por dizer que ele não tem direito a coisa nenhuma. Aliás, o próprio rei acha que Dom Manuel traiçoou o reino numas trocas ilegais em África, no norte da África. E, portanto, há ali umas desavenças, portanto... Certo. Então ele já não ia muito com a cara dele, digamos assim, não é? Sim, ele estava, de certa maneira, Fernão de Magalhães estava-se a transformar numa pessoa muito triste, magoada e resingão. Acabava por ser uma pessoa muito resingona. Porque ele devia estar frustrado com essa questão toda, não é? Por ter sido injustamente acusado. E mesmo que ele tenha conseguido provar e depois voltou ao norte da África e provou a sua inocência, ele acabou sempre por ficar com este ónus de culpa e esta sensação de não agrado ao rei Dom Manuel I. Portanto, as coisas não estavam a correr exatamente como ele queria. Não, portanto, na corte sente-se muito triste, abandonado e infeliz, até que finalmente tem a sorte de conhecer uma pessoa com quem trava uma grande amizade, Rui Faleiro. Vai ser um grande amigo e foi onde ele arranjou conforto, encontrou conforto para conseguir lidar com estas frustrações, que ele também próprio tinha algumas frustrações, Rui Faleiro, porque não era reconhecido. E então juntaram-se ali os dois e apoiaram-se um ao outro. Sim. E quem era Rui Faleiro? Rui Faleiro era um excelente matemático e astrónomo, era extraordinário astrónomo. Ainda por cima eles complementavam-se aqui em termos de conhecimento, sim, não é? Sim. Rui Faleiro então deve saber bastante de instrumentos de navegação. De certeza que o Rui Faleiro percebia mais do que eu. Hélder, obrigada por estares connosco. Hélder, antes de começarmos esta aventura, aliás, antes até do Fernão Magalhães começar esta aventura, ele tinha a perceber como é que depois podia safar em alto mar, não é? E para isso temos os instrumentos, certo? É isso mesmo. Instrumentos de navegação a bordo, é isso? É isso mesmo. E então, conta-nos tudo, o que é isto, o que é isto? Ou seja, estou a ver aqui muitas coisas. Na armada de Fernão Magalhães, nas 5 embarcações que foram 21 quadrantes, isto é um quadrante de madeira, ou seja, quadrantes de madeira. Foi um astrolábio de madeira, foram 6 astrolábios de metal, foram 18 ampulhetas e 35 bússolas. E agora, o que é que serve cada uma delas? Ou seja, o quadrante e o astrolábio são instrumentos de navegação e servem para determinar a latitude do lugar. E porquê é que isso era tão importante para eles? Porque para navegar é como hoje em dia, ou seja, quando usamos o GPS temos que, para não nos perdermos e para sabermos que vamos no caminho certo. Então eles tinham que meticulosamente tirar sempre a latitude e... Quanto tempo é que eles tiravam, Hélder? Eles estavam sempre a tirar, eles tinham, na sua tripulação, tinham pessoas dedicadas sempre a fazer isso? A tirar a latitude e a fazer os registros no diário de bordo. Que era para perceber se iam depois para a direção que pretendiam. Sim. Ok. E o único instrumento para medir o tempo era a ampulheta. E isto também era medido de uma forma muito rigorosa. Ou seja, para poder tirar o ponto todos os dias, então havia sempre estes registros. Quanto tempo é que demora isto? Ou seja, esta acho que é de 5 minutos, mas existem ampulhetas de diferentes Sabes tempos. Qual é que era o tempo? A ampulheta, quanto tempo é que tinha deles? Eu não tenho ideia, mas sei que eles usavam 4 ampulhetas ao mesmo tempo. Okay. Ou seja, é como se tivesse uma tábua com 4 ampulhetas e depois rodavam ao mesmo tempo para que faziam como fosse uma média das 4 para aferir melhor o tempo. E só por curiosidade, como eles eram muito rigorosos a medir o tempo, quando a nau Vitória regressou,
não é? E que chegou novamente ao ponto de partida, conseguiram perceber que tinham ganho um dia, 24 horas. Então isso é tipo, foi aí que nasceu o fuso horário, por causa Ou seja, disso? foi o ponto de partida, foi a constatação para mais tarde se criaram os fusos horários. Ai, que máximo, estão a ver. Nós realmente revolucionamos o mundo. E depois, isto aqui, para que é que serve? Isto é uma bússola. Ah, Ou ok. seja, Meu Deus. todos os navegadores usavam as bússolas. Esta é linda. São réplicas exatas de... Esta não temos a certeza que seria uma réplica exata, mas é uma que temos aqui para mostrar. Repararam o Hélder a tirar-me da mão, Ana Maria, não estragues, está quietinha, sossegadinha. Não é isso. Mas já que a Maria quer mexer, eu posso explicar então como é que se usa aqui um quadrante. Então vamos lá, como é que isto funciona? Ou seja, vamos imaginar que estamos de noite. Ok. Ou seja, à noite temos Podemos estrelas. apagar as luzes? Temos estrelas, não é? Ok. Então, se estivermos aqui, a viagem começou aqui no hemisfério norte. Então vamos usar a estrela polar aqui no hemisfério norte. Ok. Então temos aqui, neste cenário aqui, temos aqui uma estrelinha, Faz sentido. que é a E estrela agora? polar. A Maria vai-se colocar aqui e vai tentar olhar por aqui e alinhar este pontinho, este ponto, com a estrela polar. Ela mudou de sítio. Mudou de sítio porque nós não estamos parados. Ai, A pois embarcação- o tempo está a passar. Desculpa lá, Hélder, desculpa. Então, Bora lá. tem que se mexer aqui isto, Ok. até conseguir fazer o alinhamento. Ok. Quando estiver alinhado, nós Eu temos acho que... Não, isto ainda não está. Tem que estar com esta. Temos que mexer sempre isto isso. até alinhar. É isso. Tem que estar alinhado com aquele ponto também, Sim, não é? ou seja, assim Agora que- já está. Então agora, nesta escala graduada que tem deste lado, Ok. vamos ver qual é o valor que é indicado aqui, 10. 10. Então aqui neste mapa, vamos aqui à linha do número 10 e estaríamos algures nesta linha. Ah, ok. Ou seja, sabemos qual é a linha, sabemos qual é a latitude. Íamos então para o E a continente latitude africano, é não é? dada por quê? A latitude é dada por o ponto do observador, a linha do horizonte e a estrela polar. Este ângulo aqui é a latitude do lugar. E já sabemos onde é que É assim. estávamos. Hélder, mas depois deste ainda nos falta mais um instrumento, certo? Eles não andavam sempre a bordo, eles também eles iam à terra. E quando chegavam à Terra precisavam de Outro instrumento. Ok, E é podemos ir lá fora ver esse instrumento. Vamos então a isso, obrigada Hélder. Vamos lá então, vamos ver esse instrumento. Tan, tan, tan. Hélder, já lá dentro vimos tudo o que era instrumentos de navegação a bordo, mas falta um, certo? Que é este esse que nós mesmo. temos aqui. O que é isto? Ou seja, quando eles chegavam à terra firme, Ok. eles usavam um instrumento para usar, e este que tem esta dimensão, isto é uma réplica de que um dos grandes navegadores portugueses usava, abaixo da gama. E então temos aqui. E este vamos usar o Sol. Como estamos no exterior, vamos usar o Sol e Mas durante... como é que isto funciona? Qual é... Nós estamos a ver este grande círculo com uma escala graduada, mas estamos a ver aqui esta peça que é móvel, mas tem aqui duas placas. E estas placas, eu vou virar para ali, elas têm aqui um buraquinho muito pequenino. Ok. E ali outro buraquinho. E para que é que serve esse buraquinho? Se o Sol estiver daquele lado, nós vamos apontar esta placa para o Sol e o Sol vai incidir na placa. Mas, Hélder, desculpa a minha interrupção e a minha pergunta. Isto aqui estava aí dentro da caravela, dentro da nau? Onde é que nós colocávamos isto? Isto estava no porão Ok. e, como é pesado, também servia como lastro. Ou seja, ajudava a que ficasse peso também na embarcação para ela andar também mais E estável. quando é que eles a usavam? Quando é que eles usavam este astrolábio? Ou seja, quando iam à terra e precisavam tirar a latitude precisa do Ok. lugar, E quando paravam, quando estavam em terra, é que usavam estes usavam astrolábios? este, ou Ok. seja, montavam um tripé e então depois colocavam o astrolábio. E como é que isto funciona então? Então, usando o Sol, apontam estas placas para o Sol, que tem aquele buraquinho, e quando o Sol incide na placa, o que é que acontece? Na outra placa vai ficar a sombra da primeira. Mas nós temos um buraquinho, e esse buraquinho vai permitir passar uma luzinha, não é? E que vamos ter que fazer coincidir essa luzinha no outro buraquinho. E quando estão as duas, a luz passar pelos dois buraquinhos, então vamos ler nesta escala graduada qual é o valor. Só que como estamos a usar o Sol, o valor não é direto como usámos lá dentro no quadrante que usámos a estrela polar. Ok. Aqui vamos precisar de combinar este valor com as tabelas de declinação solar. Quem é que tinha essas Ou seja, tabelas? todos os navegadores levavam a bordo uma equipa. Era o Rui Faleiro que tinha isso. Levavam uma equipa que percebiam de astronomia, que percebiam de cartografia, e eles faziam registros para cada dia, para cada hora da posição do Sol.
E então essas tabelas depois eram partilhadas entre navegadores e então eles faziam sempre cruzamento. Olha, por falar em navegadores, vamos ver se os nossos marinheiros, acho que ainda estão por aqui. Marinheiros, onde vocês querem vir aqui ao pé de mim? Ai, vem elas. Anda cá. Camila, põe-te aqui ao pé de mim. Camila, tu por acaso sabes o que é isto? Olha para ali, para a câmara. Uma bússola? Uma bússola. Pensa mais um bocadinho. Então não sei. Helder, o que é isto? Isto parece uma Isto bússola. é um astrolábio. Mas parece uma bússola. É muitas vezes confundida com uma bússola, Helder. Como tem aqui esta peça móvel que tem um biquinho e como tem 2 biquinhos, um para cada lado, eles pensam que será uma agulha magnética. Qual é a grande magnética. diferença entre o astrolábio e a bússola? Já que estamos aqui a aprender. O que é que nos indica a bússola? As direções. Né? O norte O sul, o oeste e o indica-nos o oeste. norte magnético. Este não. Isto vai-nos indicar, vai-nos ajudar a determinar a latitude do lugar. O que é a latitude? Olha, Meu Deus, abri aqui a caixa de Pandora. já jogaste à Batalha Naval? Sim. Sim, tens as linhas e tens as colunas, não é? E tu dizes assim, 5B. O 5 é a latitude, é toda esta linha. O B depois é a longitude, tá bom? Tá e os bom, dois tá fácil juntos de tens perceber? um ponto. Já podes ir ensinar os teus amigos? Vou. Obrigada, marinheira. Obrigada. Está contratadíssima. Quando Magalhães precisar de alguém, leva a Camila. Helder, obrigada. Inês e Sara, passo para vocês. Regressando à nossa viagem, Sara, conta-nos a história de Rui Faleiro e de Fernando Magalhães. Esta amizade, e considerando sobretudo que Fernando Magalhães tinha o bichinho da aventura, tinha vontade enorme de partir novamente em viagens, corria-lhe no sangue a arte de navegar, mas também era importante ser complementado com Rui Faleiro, que detinha um conhecimento imenso. E os dois, nas suas conversas e nos seus diálogos, começaram a delinear uma ideia de uma aventura. E quanto mais falavam sobre esta aventura, mais contentes ficavam e mais entusiasmados estavam. Chegaram mesmo a achar que era importante os dois fazerem um pacto para que nunca revelassem esta ideia a ninguém, até ela estar verdadeiramente concretizada. Mas eu vou-te contar a ideia que eles tiveram, ok? Então conta-nos. Então, corriam os rumores de que era possível chegar ao outro lado, à Índia, mas navegando para o Ocidente, tal como Cristóvão Colombo tinha feito. Falava-se da existência de uma passagem mais ou menos à latitude 40 graus sul. Então, nesta altura já era sabido que a Terra era redonda? Sim, sim. Portanto, até se consta mesmo que havia várias formas de provar que a Terra era redonda. Portanto, isso não era uma dúvida. Então, e o que é que Rui Faleiro e Fernando Magalhães acabaram por fazer com essa informação? Depois de terem bem construído esta ideia de aventura e que queriam mesmo concretizá-la, só lhes restava então pedir autorização ao rei de Portugal, Dom Manuel I, que os autorizasse a partir para essa viagem. Ora, não sei se tens noção que estamos a falar de pleno Tratado de Tordesilhas. Tinha acabado de ser assinado o Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo em 2 partes. Uma parte que podia ser navegada pelos portugueses e a outra que poderia ser navegada pelos espanhóis. E onde estes 2 senhores queriam ir? Era do lado dos espanhóis. Exatamente. E, portanto, Dom Manuel I disse que não apoiava esta viagem. Dizem mesmo que Fernando Magalhães terá perguntado ao rei se lhe dava autorização para ir servir outro senhor. E até acho que, pelo menos constam os relatos, que o rei terá-lhe respondido com desdém, vai servir quem tu quiseres. E ele aproveitou essa deixa e efetivamente foi servir outra pessoa. Era a única coisa que lhe restava. Tinha que partir para a Sevilha, portanto para a Espanha, e apresentar esta ideia, juntamente com o seu amigo Rui Faleiro, ao rei de Espanha. Sim. Que era quem? Dom Carlos I. É um rei muito novinho, também tinha acabado de se tornar rei. E, portanto, isto foi o que decidiram fazer, foi partir para Sevilha e implementarem-se lá e tentarem montar toda uma aventura, todos os preparativos necessários para apresentarem esta ideia ao rei de Espanha. E corria o ano de 1517. Foi quando eles finalmente partiram. Portanto, houve ainda preparativos e acabaram por partir em 1517. Certíssimo. E então correu bem por lá, por Sevilha? Instalaram-se em Sevilha. No princípio não correu bem, demorou muito tempo os preparativos. Fernando Magalhães até estava bastante irritado porque tudo demorava mais tempo do que ele queria. A única coisa positiva é que ele acaba por se apaixonar e casar em Sevilha, portanto, bastante menos mal. positivo. Dizem que até foi algo que o acalmou bastante.
Uma vez em Sevilha, depois de passado cerca de um ano, consegue, juntamente com Rui Faleiro, apresentar, então, arranjar forma de convencer também a Casa da Contratação das Índias e depois, a seguir, apresentar, então, a sua proposta a Dom Carlos I. Então, Sara, quais foram os argumentos utilizados por Faleiro e Magalhães para convencer o rei de Espanha de que esta viagem ia valer a pena? Portanto, Fernão de Magalhães, quando consegue a audiência com o rei, leva este mapa, argumenta também com as suas capacidades náuticas, a sua perícia, a sua experiência de navegação que tem, mas, acima de tudo, aquilo que lhe vai apresentar é um mapa que tem toda uma zona que é uma incógnita. Porque é desconhecido, é o nunca desconhecido, foi navegado, exatamente. Não é? Portanto, Cristóvão Colombo já tinha chegado às Caraíbas, já se tinha descoberto o Brasil, já se tinha seguido para a Índia por esta direção, mas toda esta zona era uma incógnita. Toda a parte do Ocidente. Do ponto de vista político, aquilo que se argumenta é que as Molucas, que estão aqui posicionadas neste mapa aqui, fazem parte do território de exploração espanhola. E isto tem um impacto económico muito grande, porque se Fernão de Magalhães conseguisse estabelecer uma rota comercial para ir recolher especiarias diretamente à fonte, isto traria impactos muito grandes. As especiarias eram vendidas a peso de ouro. E isto era o grande objetivo da viagem, era estabelecer esta rota comercial, com aquela ideia de que haveria de haver uma passagem mais ou menos aqui e que eles iriam navegar. O grande drama disto tudo é que isto implica dinheiro, portanto não se faz uma viagem destas com um único barco. Há que pagar toda esta empreitada, não é? Exatamente. E quais eram as hipóteses desta grande viagem se realizar? A sorte é que efetivamente aparece alguém com vontade de financiar a viagem a troco de receber os lucros desta rota comercial que se vai estabelecer. E isto foi muito bem acolhido por eles e Dom Carlos I, rei de Espanha, autoriza então que façam esta viagem, esta empreitada, erguendo ou utilizando a bandeira do reino. Que bom. Quem não gostou de ouvir falar destas notícias, imaginas quem foi? Claro que sim, rei de Portugal na altura, exatamente. Não é? Dom Manuel I não acha piada nenhuma e tenta mesmo, junto de Fernão de Magalhães, que ele retorne à sua pátria e abandone a empreitada. Então, mas por esta altura, Fernão de Magalhães já se tinha comprometido com o rei de Espanha, portanto, Dom Carlos I, a realizar esta empreitada. Exatamente. E mantém a sua palavra com o rei de Espanha. E também isto, de certa maneira, dá uma certa força ao rei de Espanha de acreditar que os argumentos utilizados são efetivamente verdadeiros e que as Ilhas Molucas fazem efetivamente parte do território de exploração espanhol. Eles o que vão fazer vão conseguir comprar 5 embarcações um pouco velhas e os preparativos da viagem começam precisamente pela recuperar as 5 embarcações. São elas as 5 embarcações: a Trinidade, Santo António, Santa Maria, Santiago e Conceição. Então, são os grandes preparativos, é a recuperação destas embarcações, verdadeiras obras de arte da altura. E por falar em embarcações, eu acho que a Maria e o Helder são capazes de estar ao pé de uma caravela, ouvi eu. Vamos visitá-los. Inês e Sara, eu já estou com o Helder aqui numa caravela que eu acho que precisa de ajuda para montar, não é assim, Helder? É isso mesmo. Mas não é para já, porque antes disso, antes de montarmos esta caravela e falarmos um bocadinho mais da caravela, temos que perceber o que é que aconteceu antes, não é? Que tipo de embarcações é que deram origem, no fundo, à caravela, não é assim, Helder? Antes das grandes aventuras dos exploradores e dos descobrimentos, eles começaram por usar uma barca. Okay. Gilianes, aqui um filho da terra, de Lagos, usou a barca para dobrar o Cabo Bojador. Ou seja, mas para navegar na costa africana... Que dificuldades é que ele sentiu durante a sua viagem com a barca? Ou seja, para navegar junto à costa africana era preciso ter um navio, uma embarcação robusta. Então esta permitiria muitos embates, muitos choques, só que tinha um grande defeito. Ou seja, ser perfeita, não é? Senão o Magalhães também andava de barca. A forma desta vela, uma vela quadrada, mas que tem o nome de vela redonda, tornava o barco pouco manobrável. E então, para vocês verem a dificuldade de manobrar um barco destes, uma embarcação destas, que só à 13ª vez é que Fernão Magalhães conseguiu dobrar o Cabo Bojador. Daí o número 13 ser o número de sorte. Então, a seguir desta embarcação, os portugueses tiveram a caravela. Mas quem é que trouxe a caravela? Já foi Fernão Magalhães foi o primeiro a usar ou já tinham usado antes? Já se tinham usado antes. Esta verga aqui inclinada, que
serve de suporte para uma vela triangular, uma vela intrina, que deu origem ao nome vela latina, permitia então navegar como fosse contra o vento, ou seja, aos zigue-zagues. Aqui os marinheiros dão o nome de bulinar. Ok. E isto foi uma grande inovação e que muitos investigadores de hoje conseguem comparar a tecnologia de uma caravela como fosse o Space Shuttle dos descobrimentos. Nós estamos sempre lá em cima. Não é? Ainda hoje os portugueses são usados como exemplo, motivação, inspiração, não é? Para outras navegações, neste caso mais espaciais. Era uma embarcação que conseguia levar mais homens. Por exemplo, a nau, a caravela que Fernão Magalhães levava na sua armada. Levava quantas pessoas? A caravela de Santiago levava 55 pessoas. E as naus? Quantas pessoas é que levava? Todas levavam muito mais porque a sua capacidade em tonéis era muito maior. Então levavam sempre muito mais homens. Esta era a mais pequena a embarcação mais pequena da armada. Esta só conseguia levar 22. Esta já levava 55 e as naus levavam muito mais. Isto só para explicar também quem nos está a ver, o Magalhães levou na sua expedição uma caravela e 4 naus. 4 naus. Todas elas também com cerca de 55 homens em cada uma delas? Não, as naus levavam muito mais. Quantas pessoas, mais ou menos? À volta de 100, 100 ok. E era lá também que iam os mantimentos? Iam mais Todas elas levavam os seus mantimentos, levavam o seu armamento, traziam também o tesouro que iam buscar, não é? As especiarias e tinham que ter os homens também a bordo e eles teriam que então também viver numa embarcação. Eu não imagino como é que se podia viver aí, onde é que se dormia sequer. Ou seja, os nobres que iam lá e os capitães, isto todos tinham uma vida melhor. Os marinheiros tinham condições muito explica lá uma coisa, nós temos aqui uma caravela para montar, não é? Estou a perceber que tem que pôr mãos à obra. Aqui, vamos ter espaço para pôr assim umas camitas, uns quartos? Que hoje vamos ter espaço para explicar que isto é uma caravela de um projeto da Rede de Ciência Viva, que é o projeto DOING, e que foi criada mesmo para que crianças, famílias, adultos consigam trabalhar em equipa e montar e perceber aqui como é que... Qual é a importância também, ainda não. Depois de estar com o Hélder, de perceber como é que é ao vivo uma caravela assim em tamanho real, quer dizer, eu acho que aquilo é em tamanho real. Eu queria perceber como é que eu posso ter uma caravela mais pequenina que eu posso levar para casa, Helena. Eu acho que a Helena me vai poder ajudar nisto. Exatamente. Nós aqui no centro, no nosso Spirit Maker, conseguimos fazer reproduções, por exemplo, de uma nau. Na verdade, esta é uma nau. Ok, é uma nau. Ainda bem que tocamos nesse assunto, Helena. Antes de avançarmos, só para eu tirar aqui uma dúvida. Qual é que é a principal diferença, ou as principais diferenças entre uma nau e uma caravela? Porque eu não fiquei assim muito... Sim. Uma ideia muito clara. A principal diferença é em termos de dimensão. Ok. A dimensão e outra característica também muito importante, que são as velas. As naus já usam, além das velas redondas, usam também as velas latinas, ou velas triangulares. Que estão nas caravelas. Nas caravelas ainda não usavam. Nas caravelas usavam sobretudo as velas redondas. A diferença, a utilização de uma vela triangular, vela latina, é que permite manobrar a nau, a embarcação, em qualquer sentido. Ainda que o vento não seja favorável, consegue-se manobrar, até se chama a técnica de bulinar, quando o vento não está favorável, vai em zigue-zague. Ok. E quantas pessoas é que podiam ir aqui? Creio que nas naus poderiam ir até 200 pessoas ou mais. E outra questão, Helena, desculpe lá, é que eu olho para isto, estão a ver lá em casa, onde é que as pessoas dormiam? Dormiam sobretudo os marinheiros, que eram postos de baixa patente, não é? Estamos a falar de cerca de 200 pessoas. Exatamente. Muitos deles, a maior parte, dormia ao relento, porque não havia lugar no porão para isso. O porão era sobretudo usado para uma pessoa fica sem vontade de vir nestas viagens, não é? Mas agora, que estávamos a falar, Helena, que vocês conseguem fazer estas reproduções aqui nesta impressora, não é assim? Exatamente. Esta foi feita aqui, é modular, portanto fazemos impressão por partes. Esta tem um total de 11 peças, porque é muito complicado fazer uma impressão numa impressora destas de uma só vez. Claro. Não sendo totalmente impossível. Vocês demoram a fazer isto? Essa, contabilizando o total de horas, terá sido à volta de 5 dias. São muitas horas. Meu Deus, 5 dias para ter uma nau em casa, minha gente. É uma tecnologia muito avançada, mas demora algum tempo. Depois são vocês que pintam isto aqui? Sim, isso foi pintado, sim. Entretanto,
entretanto, Helena, eu não pude deixar de reparar que vocês tinham aqui uma peça também que me chamou a atenção, que eu não sei exatamente o que é que isso é. Exato. Parecendo que não, existe alguma ligação com a nau. Ok. Aqui também é uma peça, são várias Podemos peças. Podemos mostrar, que é para quem está a ver. Daqui vai sair uma sonda que foi lançada pela NASA, chama-se sonda Magalhães, que foi em honra precisamente de Fernão Magalhães. Portanto, eles quiseram equiparar a tecnologia usada pela NASA com a tecnologia usada no século XVI. Ok, então isso ainda não está pronto. Não está pronto, ainda estamos a imprimir, também é modular, portanto são várias peças que depois serão montadas e faremos a sonda. Olha, eu não sei como é que a Inês e a Sara estão a pensar em fazer esta viagem de Fernão Magalhães, mas eu acho que elas ainda não estão nesta fase da NASA. Portanto, Inês e Sara, já partiram? Já estamos prontos para partir? O que é que vocês nos contam? Voltando aqui à nossa viagem, Sara, conta-nos quem aqui ia nestas embarcações. Iam cerca de 240 homens a bordo. Não foi nada fácil recrutar pessoas para irem a bordo desta empreitada, porque os espanhóis não estavam muito convencidos de embarcar com um português a bordo, ao comando. E então, mas conseguiram recrutar 240 homens de várias nacionalidades, desde portugueses, espanhóis, franceses, gregos, holandeses, até um malaio a bordo. E por fim, aparece um italiano, António Pigafetta, com muita vontade de embarcar e pedindo muito, e só o autorizaram porque ele pagou do próprio bolso o bilhete para ir a bordo. Tinha mesmo muita vontade. Tinha. E quem era António Pigafetta? António Pigafetta era um geógrafo e que foi autorizado a participar nesta viagem com o intuito de registar tudo o que acontecia, sobretudo, de uma forma imparcial, claro, e sobretudo o contacto com as outras culturas que eles iam encontrar. E com os outros povos. Sim. Ainda bem que havia todos estes registros, Sara, porque a vida a bordo não devia ser nada fácil. A Inês e a Sara estavam-nos a falar de como é que era a vida a bordo. Uma das coisas que não pode faltar a bordo, Hélder, são estas cordas, não é? E os nós que eles faziam com as cordas, certo? Mas já que estamos a bordo, vamos usar outra terminologia, não lhe vamos chamar cordas, vamos chamar cabos. Ah, ok, pronto. Sempre a aprender, sempre a aprender. Ok, são cabos então. E o que é que eles faziam com estes cabos? Para que é que eles serviam exatamente, Hélder? Podes-nos dar exemplos? A vida a bordo era muito manual. Eles estavam sempre em trabalhos para fazer reparações, para unir cabos que estavam partidos. Okay. Então estavam sempre em trabalhos com as suas mãos. E um dos nós que faziam era a volta de cunho, em que vamos usar ali aquele cunho ali. E a volta de cunho era usada quando, exatamente? Ou seja, eles tinham que prender as pontas dos cabos, os chicotes dos cabos. Então, se fosse para arrumar os cabos todos, não é? Então, vamos fazer aqui este nó, vamos passar aqui, vamos fazer aqui este número 8 aqui, e agora vamos terminar este nó fazendo aqui esta voltinha em que colocamos esta ponta por baixo e puxamos. Agora a Maria pode testar o nó, se é resistente. Ela tem muito jeito, muitos parabéns. Agora vamos fazer novamente este nó. Vamos fazer? Sim, mas é a Maria. Mas é a Maria. Vi logo. Vamos lá então. Vamos desmanchar primeiro. Ok. Muito difícil. Não, é muito fácil, Hélder. Isso é um facto. Desmanchar é super fácil. E agora? Ensine-me outra vez. Novamente, vamos agora fazer o número 8. Ok. Aqui? Não. Por aquele lado. E agora? Assim. E agora? Passa por aqui. Assim? E agora vamos fazer aquela voltinha em que... É assim? Sim, agora vamos torcer assim. Ok, e este aqui? Puxar. Pronto, perfeito. Está resistente na mesma? Está resistente. Então, já posso não andou nos escuteiros, mas já sabe fazer a volta do cunho. Já posso ir para os escuteiros. Mas este cabo agora está curto, não está? Está. Se o Hélder diz que está, eu concordo. O que é que eles faziam quando os cabos estavam curtos ou tinham partido? Tinham que unir, não é? Tinham que unir. Então, vamos fazer aqui o nó direito. Esta ponta aqui, vamos metê-la por cima. Vamos passar para este lado. Qual foi a ponta que eu meti por cima? Ai, Hélder, não faça perguntas difíceis. Foi esta aqui. Okay. Então, volta para cima, aqui para este lado e... Então, temos aqui o nó direito. E então, podemos fazer força. E está uma união de dois cabos bastante resistente. Perfeito. E mais? Quantos nós é que eles usavam e para quê, exatamente? Agora vamos fazer aqui o lais de guia. Que era usado para... Quando queriam amarrar, por exemplo, a âncora, não é? Vamos fazer. Para puxar a âncora? Sim. Okay. Ou seja, aquele pedaço de metal era preciso ser... Então vamos fazer aqui uma voltinha assim. Esta ponta vamos passar aqui por dentro. Vai dar aqui a voltinha e vai entrar aqui novamente aqui. Isto é fácil de aprender. O Hélder, quanto tempo é que... E temos aqui então o lais de guia. O Hélder aprendeu isto rápido.
Não, tive que fazer algumas tentativas e depois a experiência, tal como nos marinheiros a bordo, a experiência fazia com que as equipas ficassem mais fortes. Quando vêm cá e vos visitam, este deve ser um dos espaços com mais interação e que as crianças gostam mais. Gostam muito, e as famílias gostam muito. Às vezes fazemos aqui umas brincadeiras com os cabos, há outros nós alternativos que não... Estou a ter uma ideia, Que outros nós alternativos, Helder? Um nó que é uma variante deste que eu vou fazer aqui, que é a volta de fiel. Sim. Em que fazemos assim duas voltinhas, né? Okay. Esta está por baixo, esta está por cima, vamos juntar aqui e metemos aqui no fiel e está bem preso. Ok. E isto aqui era para quê, exatamente? Ou seja, certamente já vimos em todos os portos, assim como fossem uns pequenos postos, não é? Uns postes. Sim. Então precisa-se de mandar o cabo e amarrar naqueles É para o barco também ficar preso? Sim, okay. Preso. E então usavam este nó. Eu disse que pois a brincadeira... Eu não sei se vocês perceberam, mas o Helder fugiu ao assunto. Eu disse ao Helder, que outro tipo de nós é que vocês fazem aqui que são uma brincadeira? E ele fugiu ao assunto, começou logo ali a fazer outras coisas. Disse que era uma variante deste. Okay. Então eu tinha feito 2 voltinhas, não era assim? Exatamente. Sim. Ok. Em que esta rodava para cima desta completamente e colocava aqui. Só que agora não vou rodar completamente, vai ficar assim a meio. Então este vou meter aqui, este vou meter aqui e aqui. E ficámos aqui com 2 voltinhas também. Mas com um laço. Então, vamos, isto é bom para pulseiras. Vamos meter aqui uma. É o Helder. Agora puxamos estas pontinhas. Exato. E temos aqui umas algemas, porque a Maria se portou mal a bordo, porque ela chamou-lhe cordas. Pois foi, exatamente, é o meu castigo. E agora? Já sabia que isto ia acabar assim, minha gente, era. E fazemos aqui. Deixam aqui muitas crianças e muitos pais sozinhos. Então temos aqui. Perfeito, Helder. Gostei muito da brincadeira, mas já está bom, não é? Está bom, então vamos desamarrar. Não, mas isto é giro de aprender e são curiosidades que assim, eu acho que são sempre importantes para quem visita também este Centro da Ciência Viva. Helder, depois disto tudo, eu acho que já estamos prontos para iniciarmos a nossa viagem. Ou ainda falta mais alguma coisa que nós tínhamos que saber a bordo? Inês e Sara, contem-nos tudo. Uau! Sara, quando é que podemos começar esta viagem? Então pronto, finalmente chegou o dia 20 de setembro de 1519 e a empreitada rumou ao seu destino final. Mas espera, que eu sei de onde é que eles partiram. Eles partiram daqui de São Lucar de Barrameda, em Espanha, é isso mesmo. E foram direitinhos às Canárias, onde fizeram a primeira paragem, a primeira aguada, para abastecerem-se de água nova, não é? E fresca, e de outros alimentos. Depois rumaram outra vez a sul, passaram ao Largo de Cabo Verde e depois a seguir rumaram em direção ao Brasil. Mas espera, eles aqui tiveram que ir assim com pezinhos de lã, porque o Brasil era território português. Embora tenham parado, tenham estado, há trocas entre habitantes do Brasil, mas conseguiram passar ao largo sem ter encontrado nenhuma embarcação portuguesa e depois continuaram então em busca do dito estreito. O ponto de referência era, não sei se te lembras, os 40 graus sul. Esse era o ponto de referência. E a dada altura, na viagem, deparam-se com uma grande abertura, uma espécie de um estreito muito largo, que desconfiaram então que seria por aí. Contudo, é esta zona aqui assim. E como é que se chamava? Na altura não tinha nome, portanto a zona que estamos a falar é a zona do Rio de Prata. Rio de Prata, na Argentina, é isso? Exatamente. E existe aqui grandes peripécias na viagem, porque começa-se a duvidar então da existência do estreito e há uma série de capitães das outras embarcações que duvidam do rumo que Fernando Magalhães está a dar à viagem. E eles acabaram por entrar no Rio de Prata? Tiveram um pouco no Rio de Prata, mas mais à frente Fernando Magalhães diz mesmo que isto é água doce e nós estamos à procura de uma passagem para o outro mar. Porque o estreito teria água salgada, certo? Exatamente, era onde confluíam os dois mares. E, portanto, eram muito espertinhos mesmo. E então rumam outra vez a sul, mas começa o inverno no hemisfério sul. Okay. E um inverno extremamente rigoroso e eles vão optar por parar numa zona protegida, que é o Porto de São Julião. Aqui. Okay. Aqui fazem uma paragem grande. Boa. Estão há alguns tempos parados. Ficam lá quanto tempo, mais ou menos? Ficam mais ou menos cerca de 5 meses parados. Okay. Há, contudo, viagens de prospecção que vão sendo feitas. Ou seja, eles estão parados num lugar e vão um bocadinho a sul e voltam à sua base, é isso? Exatamente. E, na verdade, a embarcação mais pequena que tinham era Santiago,
que é responsável por fazer estas pesquisas, estes encontros, esta tentativa de procurar então o dito estreito. Certo. Numa dessas viagens de pesquisa, infelizmente, Santiago naufraga. Naufraga? Sim. E o que é que aconteceu com a tripulação? A tripulação sobreviveu toda, depois demorou 11 dias a chegar de regresso ao porto de São Julião, mas todos sobreviveram e a tripulação foi distribuída pelas outras embarcações. Mas perderam uma das embarcações da empreitada. Uma das embarcações que se calhar tinha alimentos, mesmo água, portanto é sempre uma perda grande. É uma perda, embora grande parte do que há a bordo tenha sido recuperado. Portanto, não foi uma grande perda, porque não há. Que bom. Depois, passado esses 5 meses... Rumámos a sul. Rumámos outra vez a sul. E depois de rumarmos a sul, finalmente encontramos o estreito? Não, ainda não. Ainda não encontramos o estreito. Rumaram a sul, param numa ilha onde se deparam com os pinguins. Ah, que pinguins? Os de Magalhães? Sim. Que têm este nome porque foram descritos nesta viagem. Pela primeira vez foram descritos nesta viagem. No diário de António Pigafetta estão descritos como uns gansos, uma espécie de gansos gordos, com pelos, não têm penas, e que têm umas listas pretas. Eram uns gansos gordos que não sabiam voar. São descritos assim pela primeira vez no diário de António Pigafetta. Então estes gansos gordos foram oficializados como pinguins de Magalhães. Foram depois, mais tarde, sim. Acaba daí o nome de pinguins de Magalhães. Bom, e o que é que mais teve este nome relacionado com Magalhães? Para além dos pinguins de Magalhães, também a primeira vez descrito nesta viagem, temos as nuvens de Magalhães. As nuvens de Magalhães. São 2 galáxias muito próximas uma da outra, que aparecem como uma espécie de névoa no céu, que só se é visto no hemisfério sul, e que também é descrito nos diários de bordo e nos diários de António Pigafetta, e depois mais tarde ficam a ser conhecidas como as nuvens de Magalhães. Ok. E ainda há muitas outras coisas que acabam por receber o nome de Magalhães mesmo. Eu já ouvi falar do Mar de Magalhães, na Lua. Na Lua há também uma região em Marte que também recebeu o nome de Magalhães. Ok. E há também uma missão espacial que também recebeu o nome de Magalhães, com uma sonda própria e tudo. E para além disso, temos o próprio estreito, não é? Que depois acaba por ganhar o nome dele. Na verdade, quando o Magalhães atravessa o estreito, atravessa-o em pleno momento de novembro, portanto, o 1º de novembro calha no momento da passagem do estreito, certo. E Fernão de Magalhães batiza-o como o Estreito de Todos os Santos. Estreito de Todos os Santos. A primeira viagem de circunnavegação foi iniciada pelo português Fernão de Magalhães, em 1519. E foi, a vários níveis, uma enorme aventura e um grande feito. Partiu de Sevilha, passou pelas Ilhas Canárias e, após atravessar todo o Oceano Atlântico, chegou à costa do Brasil, já noutro hemisfério. Ainda mais a sul, atravessou o estreito que viria a ter o seu nome, o Estreito de Magalhães. Toda a travessia não foi tarefa fácil. O caminho era desconhecido e o mar muito revolto e perigoso. Quando finalmente saiu do estreito, chegou a águas calmas, tendo por isso chamado esse corpo de água Oceano Pacífico. Este oceano tem uma área de 165 milhões de quilómetros quadrados, estendendo-se da América à Ásia e à Oceania, com tamanho suficiente para conter os vários continentes e metade de toda a água do nosso planeta. Assim é o Oceano Pacífico, enorme, vasto e banhando vários continentes. Então, Sara, e as outras embarcações continuaram? Na verdade, depois da Ilha dos Pinguins, continuaram a busca do dito estreito, do Estreito de Magalhães, e no dia 21 de outubro de 1520 entram a entrada do estreito com mar salgado. Nesta altura, Fernão de Magalhães opta por convocar os capitães das outras embarcações para decidirem se iam continuar a viagem ou se optariam por regressar à Espanha para se reabastecerem e depois retomar uma nova viagem. Com o entusiasmo, todos são de acordo que se deve prosseguir
a própria viagem, aquilo que tinham decidido, e tentar alcançar o objetivo, que era chegarem às Ilhas das Molucas. E então atravessam o estreito, dentro do estreito estão aproximadamente um mês, é uma viagem, é um percurso que demora quase um mês, porque vão dando becos sem saída, voltam atrás e depois é atribulado. E depois, quando saem do estreito, finalmente deparam-se então com um mar tranquilo, depois de uma viagem tão atribulada, deparam-se com um mar tranquilo. Deixa-me só dizer-te uma coisa que não disse. É que nos primeiros dias depois da descoberta do estreito, a nau Santo António resolve voltar para trás. Fugir, porque já tinha havido uma rebelião contra Fernão de Magalhães, havia alguns capitães que não estavam muito de acordo com algumas decisões que ele tomava, ele não era muito informativo nas suas decisões, guardava ainda segredo de toda a sua ideia e de toda a sua viagem, e então a nau Santo António, numa destas procuras do estreito, aproveita e sai. E quando chega à Espanha, vem mesmo acabar por difamar a imagem e os feitos que Fernão de Magalhães tinha tido até então. Certo. Ou seja, estamos a dizer neste momento só existem já 3 embarcações. Porque Santiago naufragou e Santo António aproveitou para vir embora. Já só temos 3 embarcações que vão acabar por atravessar o estreito. Okay? Então, no tal dia 21 de outubro de 1520, atravessam o estreito, estão cerca de um mês e acabam por sair no fim de novembro do estreito. O mar que eles encontram? É um mar super pacífico e tranquilo, depois de uma viagem tão atribulada. Que é o Mar Pacífico, que é o Oceano Pacífico dos dias de hoje. Exatamente, acabou por ficar com o nome que Fernão de Magalhães lhe deu. Mas este oceano, este Mar Pacífico, de Pacífico não tinha muita coisa, pois não? Não. O upwelling acontece quando os ventos sopram e movem as águas quentes da superfície e as águas frias e profundas ocupam um espaço deixado. Estas águas frias são ricas em nutrientes, que representam um verdadeiro banquete para os pequenos habitantes do oceano, o fitoplâncton. Isto são boas notícias. O zooplâncton é o maior predador de fitoplâncton. Existindo uma grande abundância de alimento, a população de zooplâncton aumentará. O zooplâncton serve de alimento para peixe e os predadores de topo alimentam-se desse peixe. No Pacífico, há um fenómeno climático que influencia o upwelling. A movimentação de águas mais quentes ou mais frias numa zona do globo pode influenciar a meteorologia do planeta. É surpreendente, certo? Eis como funciona. Nas condições normais, os ventos sopram de este para oeste, empurrando as águas quentes da superfície em direção à Ásia, acabando por se acumular no Pacífico Ocidental. Por vezes, as condições alteram-se e os ventos reduzem a sua velocidade. As águas quentes da superfície movem-se para este e há uma diminuição do upwelling das águas frias na costa da América do Sul. Os climatologistas chamam este evento o El Niño e o seu impacto pode ser sentido durante o inverno em toda a América do Norte. A presença de águas quentes no oceano intensifica a corrente da massa de ar que percorre a atmosfera em direção à América. Isto causa inundações na zona sul e condições de seca na zona norte dos Estados Unidos da América. Eventualmente, as condições mudam. Os ventos voltam a soprar, muitas vezes até com maior intensidade, levando as águas quentes de volta ao Pacífico Ocidental. Assim, recomeça o upwelling das águas frias na zona costeira do Pacífico Oriental. Estes ventos muito fortes fazem parte de um fenómeno chamado La Niña. Ao contrário do El Niño, La Niña diminui as temperaturas nas zonas tropicais do Pacífico. A corrente da massa de ar atmosférica desloca-se para norte. Condições de seca podem ocorrer no sul e inundações podem acontecer na zona norte dos Estados Unidos da América. El Niño e La Niña, em conjunto, fazem parte de um ciclo que influencia as condições meteorológicas, causando um impacto na alimentação, no fornecimento de água e na saúde humana, não só na América, como em muitas outras zonas do globo. Como fenómeno natural e recorrente, o El Niño é impossível de evitar. Em 1997 e 1998, ocorreu o maior evento El Niño conhecido até hoje. No ano de 2015, ainda se sentiam as repercussões devastadoras.
No entanto, têm sido enviados satélites para o espaço para conseguirmos entendê-lo melhor, bem como a sua influência nas nossas vidas. Depois de passarem o estreito, para onde seguirão então, Sara? Portanto, rumam direitos a norte e depois a noroeste, até, com os instrumentos de navegação, alcançarem a linha do Equador. Certo. E, portanto, Fernão de Magalhães depois vai mesmo chegar um pouquinho a norte e vai continuar para o outro lado, não é? Que depois vamos ter que atravessar. Já podemos levar as nossas embarcações para aquele lado. Antes de levarmos, vou só dizer-te, Inês, esta é a parte totalmente desconhecida da viagem. Pois, porque nem nada estava cartografado nesta parte do mapa, exatamente, não é? E é incrível que o que vai acontecer é que vai ser efetivamente a parte mais dolorosa da viagem. Porquê? Porque não vão conseguir parar em lado nenhum para se abastecerem. Têm a infelicidade de, nesta região, não encontrarem uma única ilha para se abastecerem. Numa zona que é tão recheada de ilhas. Portanto, as descrições do Diário de Pigafetta são um pouco terríveis nesta altura. Está descrito que a água era amarela e putrefacta que bebiam, que os biscoitos não tinham consistência porque tinham sido comidos por bicho, alimentavam-se de ratazanas. Que bom. E tiveram mesmo que comer o couro que envolvia os mastros. O mastro das embarcações? E, exatamente, foi comido para conseguirem sobreviver. Que bom. E quanto tempo é que eles passaram assim, mais ou menos? Esta viagem a atravessarem o Oceano Pacífico dura mais ou menos 3 meses. 3 meses? A Grande Barreira de Coral é uma imensa faixa de corais no Oceano Pacífico. Situa-se entre a costa nordeste da Austrália e o sul da Papua Nova Guiné. É a maior estrutura viva do planeta Terra. Estende-se por cerca de 345 mil km². Se virmos esta estrutura de longe, conseguimos identificá-la. E quando mergulhamos, identificamos os milhares de milhões de pólipos de corais que a constituem. Há indivíduos que vivem num esplendor solitário, mas a maioria é constituída por milhares de organismos ligados entre si. Não são só os corais que dão forma à Grande Barreira de Coral. Grande parte desta estrutura é também desenhada por algas vermelhas incrustantes. Os recifes de coral e a Grande Barreira de Coral do Pacífico assemelham-se a florestas, na medida em que funcionam como enormes casa-abrigo para milhares e milhares de espécies. Da mesma forma que as florestas são abrigo para muitas espécies, a Grande Barreira de Coral também. A variedade de espécies de diferentes cores e formas é surpreendente. Desde peixes curiosos aos invertebrados coloridos, passando por espécies emblemáticas como esta manta e esta tartaruga verde, bem como os enigmáticos cefalópodes, todos podem ser observados na Grande Barreira de Coral, para além de muitos outros. Não é só de corais que vive esta estrutura. 2.500 recifes individuais, 900 ilhas. Estes corais são casa para mais de 9.000 espécies, o que faz dela um dos habitats mais diversos do planeta. Em 1975, a Grande Barreira de Coral recebeu o carimbo de Parque Nacional. Em 1981, recebeu o carimbo de Património Mundial. A partir deste momento, foi feita a regulamentação sobre pesca, a poluição e as consequências das mudanças climáticas. Quando Magalhães passou por esta zona do Pacífico, a Grande Barreira de Coral já lá estava. Embora os recifes de coral existam há muitos milhões de anos, a forma atual da Grande Barreira de Coral tem apenas cerca de 8.000 anos, tendo-se desenvolvido após a última era do gelo. Esperamos que este tesouro se mantenha por tantos e mais anos. Olha, Inês, muitos homens morreram. Era isso que eu te ia perguntar. Eu já ouvi falar do escorbuto, aquela doença causada pela falta de vitamina C, ou seja, pela falta de ingestão de alimentos frescos e da presença deles na nossa alimentação. Na altura não sabiam que se chamava escorbuto, nem sabiam o que era, mas sim, a maior parte, grande parte da tripulação morre. Perdeu-se dessa forma. Ok, então já podemos pegar nas nossas 3 embarcações, nas nossas 3 naus e passá-las para aquele lado? Podemos, sim. Então, neste momento da viagem, estávamos neste local. Sim, depois da grande travessia, se conseguiram, depois de falhar, depois de poucas ilhas que encontraram pelo caminho, chegaram à Ilha dos Ladrões.
Ilha dos Ladrões, que... Não me digas, porquê que se chamava Ilha dos Ladrões? Não me digas que eles foram assaltados. Exatamente, foram assaltados nas Ilhas dos Ladrões. O Oceano Pacífico é, como já vimos, o maior e o mais antigo oceano do mundo. Nele existem um enorme conjunto de ilhas organizadas em vários arquipélagos, cada um com a sua história. Ao longo dos tempos, cada ilha acabaria por desenvolver a sua cultura e os seus costumes, sendo atualmente uma região muito rica em património e tradições. As Ilhas das Marianas, mais precisamente a ilha de Guam, foi a primeira ilha que a expedição de Magalhães encontrou com condições para se aproximarem. As poucas ilhas com que se cruzaram pareciam ilhéus desertos e sem maneira de se aproximarem em segurança. A ilha de Guam ficaria na história pela situação insólita da relação que estabeleceu. Quando se aproximaram da ilha, antes de terem tempo de reagir, os habitantes pegaram nas suas embarcações rudimentares e conseguiram entrar na nau e roubar tudo o que as suas mãos conseguiam alcançar. Até roubaram um pequeno barco que estava preso na proa. O capitão-geral quis recuperar o seu pequeno bote e desembarcou com alguns homens para, à força, recuperarem os seus pertences. António Pigafetta descreveu os habitantes como homens livres que faziam o que queriam e que não tinham senhora. As casas eram rudimentares, feitas de madeira e cobertas com folhas de figueira, sendo a sua alimentação exótica para os europeus. Por fim, Pigafetta comenta nos seus registros que, de acordo com os sinais que os habitantes faziam, estes julgavam não haver mais ninguém no mundo senão eles próprios. Sara, então a Ilha dos Ladrões é aqui, não é? Sim. A Ilha dos Ladrões é sob a Fossa das Marianas. Confirmado, sim. A Fossa das Marianas é, que se saiba, o local mais profundo do nosso planeta. Quando Fernão de Magalhães passou pela ilha de Guam, a que deu o nome de Ilha dos Ladrões, não suspeitava que ali bem perto se encontrava o local mais profundo do planeta. A Fossa das Marianas tem 2.500 km de comprimento e 69 km de largura, tendo sido descoberta em 1875, também numa expedição de volta ao mundo, desta vez para cartografar o leito oceânico. Mais tarde, em 1960, foi visitada pelo batiscafo Trieste, que desceu até quase 11.000 metros de profundidade. Tão profundo que, se lá colocássemos a montanha mais alta do planeta, o Monte Everest, este ainda ficava mais de 2 km debaixo d'água. Para lá chegar, teve que aguentar pressões esmagadoras, equivalentes a ter um elefante em cima de uma moeda de 2 euros. Podes ficar surpreendido, mesmo os cientistas da altura o ficaram, por saberes que mesmo num local tão profundo, sob enormes pressões e com a água bem fria, existe vida. E podes também ficar surpreso, que mesmo aqui já foi encontrado plástico e químicos poluentes. Portanto, Sara, depois daqui da Ilha dos Ladrões e da Fossa das Marianas... Depois de escaparem então os habitantes de Guam, da Ilha dos Ladrões, rumaram ao oeste e foram ao encontro de um arquipélago, que aqui está, que são as Filipinas. E porquê Filipinas? Porque foi para homenagear Dom Filipe, filho de Dom Carlos I, rei de Espanha. Uau, que chique! Logo, quando chegaram, travam uma certa amizade e relação com várias populações de várias ilhas, nomeadamente a ilha de Cebu, que infelizmente tem ali ao lado uma pequena ilha, que é a ilha de Mactan, que era comandada por o rei Lapu-Lapu. Embora com Cebu tivesse tudo passado bem e eles tivessem estabelecido bastantes contactos, quando vão a Mactan, as coisas não parecem tão simples quanto isso. Não correu bem? Não correu bem. Aliás, Fernão de Magalhães acha que é uma batalha que vai ser fácil e que não tem qualquer problema em convencer o rei Lapu-Lapu a se subjugar ao rei de Espanha e avassalar o rei de Espanha. Contudo, desembarca apenas com cerca de 40 homens para essa ilha e, como estavam numa zona em que as naus não se podiam aproximar, com grandes baixios, vai ser surpreendido e tem praticamente toda a população da ilha de Mactan à espera deles para os atacar. Que eram em muito maior número do que os 40 homens de Fernão de Magalhães. E, portanto, trava-se uma batalha muito desfavorável para os homens de Fernão de Magalhães e, infelizmente, Fernão de Magalhães acaba mesmo por morrer nesta batalha. Não.
E depois, como é que... Inês, só para te dizer, só para teres percepção, esta batalha ocorre no dia 27 de abril de 1521. Que é, portanto, o dia de hoje, em que assinalamos os 500 anos da morte de Fernão de Magalhães, então aqui. Exatamente. Portanto, houve depois disto, a tripulação está toda completamente desnorteada e desregulada. Pois, acredito que não tem nada fácil. Não tem número suficiente de homens para manobrar as 3 naus e vão acabar por eliminar uma das naus, ficando apenas a Trinidade e a Vitória a seguir então, viagem. Depois, durante 6 meses, estas 2 embarcações andam à deriva, completamente sem saber o que fazer. Portanto, é uma luta pela sobrevivência, é um período super instável da viagem, são cerca de 6 meses de grande instabilidade. Vão roubando outros navios que passam por ali, vão roubando ilhas, têm comportamentos um pouco desregulados, ou seja, é tudo muito instável do ponto de vista da viagem. Olha, Sara, instabilidade devia ser a palavra de ordem neste ponto da viagem, porque para além de toda a instabilidade em todas as trocas e naquilo que eram os objetivos da viagem, estamos no lugar do mundo com mais instabilidade. Isto falando em termos geológicos. O Pacífico é o oceano mais antigo do planeta. Tem cerca de 700 milhões de anos. Era o grande oceano que circundava o supercontinente Pangeia. Desde que a Pangeia começou a fraturar há cerca de 200 milhões de anos, o Oceano Pacífico tem vindo a ficar mais pequeno. Isto acontece porque os oceanos têm um período de vida. Eles nascem, crescem, a determinada altura começam a fechar e depois morrem. Isto acontece porque as placas oceânicas, à medida que vão ficando mais antigas, vão ficando também mais densas e começam a querer afundar no manto da Terra. Estas zonas chamam-se zonas de subducção. O Oceano Pacífico está rodeado por um conjunto de zonas de subducção em que uma placa mergulha sobre a outra. Este é chamado o Anel de Fogo do Pacífico. O Anel de Fogo do Pacífico é um conjunto de grandes cadeias de montanhas e de vulcões. Existem mais de 1000 vulcões que se estendem ao longo de 40 mil quilómetros. É nestes locais onde ocorrem também sismos grandes, com sismos de magnitude 8 ou magnitude 9, sismos que são capazes de destruir grandes edifícios e que são capazes de destruir grandes cidades. Em 2011 houve um sismo de magnitude 9.1 que teve uma grande destruição e até destruiu uma central nuclear, a central de Fukushima. No entanto, estes fenómenos, estes processos, o vulcanismo, a sismicidade, são processos que fazem parte da dinâmica natural do planeta. No fundo, são eles que permitem que o nosso planeta seja um planeta vivo, dinâmico, que permita a existência de vida e de sociedades como as nossas. Portanto, não há que ter medo, é preciso conhecer estes processos e eles ajudam-nos a viver melhor. Depois de 6 meses atribulados, chegam finalmente às Ilhas das Molucas. Então, esse era o grande objetivo desta viagem, não é? Era, sim senhora. Finalmente chegam às Ilhas das Molucas, não te enganes nunca, não são malucas, são Molucas, são Ilhas Molucas, as Ilhas das Especiarias. E vão conseguir abastecer as 2 naus com cravinho, a tão desejada especiaria que justificaria, do ponto de vista de interesses comerciais, o estabelecer desta rota. Estávamos no lugar desejado e tínhamos encontrado a especiaria desejada, o cravinho. Mas diz-me, Sara, o que é que nós temos aqui? Olha, aqui temos o cravinho, portanto, o objetivo desta viagem era conseguir chegar ao sítio onde se comercializava diretamente esta especiaria, sem passar por intermediários, o cravinho. Temos aqui uma infusão, está a ser pesado, aí na lupa podes ver o detalhe das flores do cravinho. Vou espreitar. Sim. E este era o grande objetivo, era conseguirmos trazer cravinho, uma das especiarias que promovia o comércio na Europa naquela altura. Boa, olha, eu até gostava de saber mais especificações sobre esta e outras especiarias. As especiarias são produtos de origem vegetal. Podem ser sementes secas, raízes, cascas, flores ou até ervas. Têm cores variadas, sabores muito específicos e aromas muito característicos. Hoje em dia, temos acesso a várias especiarias com facilidade.
Mas até ao século XV, as especiarias chegavam à Europa essencialmente por via terrestre. Muitas vezes demoravam anos a chegar porque eram transportadas em caravanas ao longo de milhares de quilómetros. Durante séculos, as especiarias e a sua origem eram um mistério. A partir do século XVI, em que a globalização acontecia a um ritmo muito rápido e com a descoberta do Novo Mundo, deu-se a descoberta de muitas especiarias e da sua origem. Na viagem de circunnavegação, as Ilhas Molucas eram um objetivo primordial, precisamente por se saberem albergar imensas especiarias. Especiarias como a canela, o açafrão, a noz moscada, a pimenta, a mostarda e o gengibre foram muito importantes. Mas o ex-libris desta viagem foi mesmo o cravinho. O cravinho, ou cravo da Índia, possui imensas propriedades na área da saúde e bem-estar, sendo utilizados os seus botões florais e o óleo essencial, mais conhecido como eugenol. O cravinho combate as infecções, melhora a circulação sanguínea, previne o cancro, repele insetos, combate o mau hálito, ajuda a digestão, relaxa os músculos, combate o cansaço, ajuda a controlar o colesterol e é antisséptico, reduzindo vários tipos de inflamação. O cravinho tem uma poderosa ação analgésica e é muito utilizado em medicina dentária e é até hoje o responsável pelo cheiro a dentista. Com tantas propriedades, é fácil perceber porque é que passar pelas Ilhas Molucas, as Ilhas das Especiarias, era um objetivo tão importante nesta viagem. E agora, também é fácil perceber de onde vem a expressão vendido a peso de ouro, como era o caso do cravinho. Mas, Sara, a viagem ainda não terminou. Não. Portanto, contei-te que eles tinham chegado à Ilha das Molucas com 2 naus, Trinidade e Vitória. Certo. Conseguiram abastecer as 2 naus da especiaria e preparavam-se então para a viagem de regresso. Acontece que mesmo antes de saírem, a nau Trinidade está com grandes problemas no casco e tem que ficar para trás para reparações. Então seguiu só a Vitória. Só seguiu Vitória e ao comando de Vitória Sebastião de Elcano, que é quem vai conseguir terminar esta viagem. Certo. E Sebastião de Elcano, quando sai da Ilha das Molucas, toma a decisão de não fazer a viagem de retorno por onde tinham vindo, mas sim viajar em direção ao oeste, novamente, e tomar aquilo que era o caminho dos portugueses. Portanto, vai atravessar o Oceano Índico, vai passar o Cabo da Boa Esperança, certo, e vai fazer esta viagem sem fazer uma única pausa, porque uma vez que era território de navegação português, tinha muito medo de ser capturado por navios portugueses, que já tinham sido alertados que não podiam permitir que a empreitada tivesse sucesso. Acabam, uma vez que não para, portanto que não há paragens, que não há aguada, voltam outra vez a sofrer do mesmo problema, que é a morte da tripulação pelo escorbuto. Portanto, há muitos elementos da tripulação, do que restava da tripulação, que vai morrer. A nau, a Vitória, faz uma breve paragem em Cabo Verde, porque já não consegue mesmo mais, disfarçam a situação e contam uma mentira para se conseguirem abastecer. E quando ainda se conseguem abastecer ligeiramente e quando estão a ser quase apanhados nesta mentira, conseguem fugir e vão chegar a Sanlúcar de Barrameda, portanto vão terminar a viagem. Quando? A 6 de setembro de 1522. Certíssimo. Olha, Sara, já que aqui estamos, eu sugeria que fizessem um desafio lá em casa. Quem nos está a ver pode ir ao armário das especiarias e pode pegar numa flor de cravinho. Nós não vamos fazer agora, mas eu sugiro que trinquem e vejam se isto efetivamente não sabe e não tem cheiro daquilo que chamamos dentista, o cheiro a dentista. E como Vitória foi a única nau a regressar a Sanlúcar de Barrameda, é caso para dizer: Vitória, Vitória, acabou-se a história. Hoje, dia 27 de Abril, estão disponíveis os 14 webisódios de Mário Augusto. Podes descobrir tudo sobre esta viagem de Magalhães. Está também disponível na RTP Play e mais tarde também em magalhães500.pt. E na RTP3 está atento, porque são 3 por dia durante um mês. Bem, o que é que eu posso dizer sobre o Planeta Magalhães? Para já é um projeto que me envolveu durante vários meses. Porquê? Porque tive que estudar. Voltei a pegar nos livros de História,
a sublinhar, a apanhar pormenores interessantes e para construir uma narrativa muito próxima do cinema, de forma a que os 14 episódios sejam apelativos para quem vê. E durante esses 14 episódios do Planeta Magalhães, têm mais ou menos 5, 6 minutos cada um, alguns menos, outros chegam aos 6 minutos. E o que é que lá acontece? Eu relato a viagem desde que ele saiu do Porto até ir depois para a corte em Lisboa e ter ido até Sevilha propor esta epopeia e depois como é que a viagem toda ela se fez. Relato isso ao longo dos 14 episódios e deixo para o final 2 episódios onde se dá a dimensão real desta figura histórica que é, sem dúvida, um dos maiores heróis da humanidade. Tão simples como ir buscar cravinho. Ele, na verdade, não queria dar a volta ao mundo. Ele queria ir buscar cravinho, arranjar um caminho mais interessante para a corte espanhola, de ir até às Molucas buscar o cravinho. E é incrível. Há 500 anos atrás, ele teve que fazer esta aventura toda para chegar às Molucas. Nós hoje, quando precisamos de cravinho, vamos ao supermercado e trazemos lá um pouquinho, €1, €1,50. Estão a ver? O mundo muda muito, mas há personagens, há figuras que são verdadeiramente incríveis na sua epopeia, nos seus feitos, nas suas aventuras. E Magalhães é, para mim, depois do que estudei, depois do que li, é incrível. Já cabelos brancos, estão a ver, ainda tive que estudar outra vez. Mas quando queremos saber alguma coisa, temos mesmo que estudar. E foi o que eu fui fazer e fiquei apaixonado por esta figura, por este português que fez a circunnavegação do mundo, fê-lo maior, mostrou-nos outros caminhos, outras descobertas e é por isso que hoje, 500 anos depois, estamos aqui a falar dele com esta projeção tão grande e com esta importância que ele, na verdade, tem para a história da humanidade. E tem mesmo porque, reparem, há uma nebulosa com o nome de Magalhães, há um estreito com o nome de Magalhães, há pinguins com o nome de Magalhães, há um GPS com o nome de Magalhães, há tanta coisa que só prova e confirma a sua importância, a importância de Fernando Magalhães. Ora bem, e para terminar e para me despedir, achei por bem não trazer-vos aqui um episódio, o primeiro ou o último, arranjar ali um do meio, o 13º, onde dá uma projeção do que podem ver a partir de hoje mesmo na RTP3. Todos os dias vai ser repetido um episódio ao longo do dia e durante 14 dias eu vou fazer a viagem de Magalhães contada à minha maneira. É o que vamos ver já de seguida. Estes mesmos episódios, estes webisódios vão estar disponíveis também no digital, enfim, vão estar aí para vocês fazerem comigo esta viagem que me apaixonou verdadeiramente. Aliás, fiquei com vontade até de fazer um filme. Era bom que se fizesse, porque Magalhães bem o merecia. O nome de Magalhães não é fácil de pronunciar por estrangeiros. Era assim que ele assinava, como podem ver registado nos documentos da época. Pela dificuldade de dizer as vogais nasaladas e fechadas, Fernão de Magalhães, o que para nós portugueses é fácil, mas, por exemplo, em inglês e francês não é assim tão fácil. É assim dito e escrito, Ferdinand Magellan ou Ferdinand Magellan. Já os espanhóis sempre o trataram por Fernando de Magallanes. O que é certo é que foi este nosso português, porventura, o mais famoso de todos os que nasceram aqui no Torrão, no extremo sul da Europa, e que nos deu um mundo maior. É verdade que foi ao Reino de Castela oferecer os seus préstimos. Não estava também nos seus propósitos fazer uma viagem científica que desse ao mundo novas descobertas. Ele só queria a glória, o poder e desafio de encontrar, sem medo, novos caminhos. Sem o saber, deu um novo rumo ao mundo. O
navegador prometeu ao rei castelhano um acesso ao Extremo Oriente pelo Pacífico, que era desconhecido, escapando da linha de Tordesilhas. Na imprecisão dos mapas e as cartas náuticas, muito imprecisas da altura, contava-se que a passagem estava lá, mas só para os mais temidos e crentes na sua intuição e conhecimento dos mares. Imagine-se viajar numa nau assim. É para enaltecer essa vontade e determinação que 500 anos depois estamos aqui a celebrar um feito único e inigualável. 3 anos de viagem que acrescentou muito mar e muita terra ao planeta. A maior parte do trajeto de Magalhães foi feito no desconhecido. Os mapas eram feitos a olho e com as informações dos que passavam pelos sítios, anotavam ou retinham na memória para relatos de aventuras já em terra. As naus eram o grande transporte da época. O poder de Portugal e Espanha era imenso. Já havia cartas náuticas com traçados de rumos magnéticos para a travessia dos mares, mas era especialmente do Mediterrâneo. As outras eram desenhadas em função da navegação de cabotagem, a não perder de vista a costa, sempre de acordo com o testemunho dos marinheiros. Eram documentos valiosos os que tinham mais pormenores. Cartas marítimas que mostravam, sobretudo, as enseadas, os portos, alguns perigos também. Já o oceano imenso era vento, correntes, estrelas, perigos sempre a espreitar. Esses testemunhos dos homens do mar eram interpretados por matemáticos, por físicos e astrónomos que tentavam depois desenhar mundos mais completos por projeção dos cálculos que faziam, imaginando os mares e as terras das zonas ainda por explorar. A circunnavegação foi um salto enorme na precisão matemática dos cálculos para a navegação. Enriqueceu o conhecimento de áreas como a geografia, a astronomia, a biologia e a fauna. Confirmou-se o que se suspeitava há séculos, mas, na verdade, ninguém tinha experimentado fazendo a volta. A Terra era mesmo redonda, como já tinha defendido Tomás de Aquino e outros mais antigos. Mas até Magalhães eram apenas teorias e cálculos por provar na prática. Percebeu-se, por exemplo, que era um globo bem maior do que era previsto, porque se entendia pelos cálculos que o Pacífico seria mais pequeno do que o Atlântico. Na astronomia, a viagem permitiu ainda a descoberta de novas constelações, que na altura eram desconhecidas dos povos do hemisfério norte. Os instrumentos de navegação ainda eram muito rudimentares. Nas listas de bordo são mencionados 21 quadrantes em madeira, 6 astrolábios em metal, 1 em madeira, 35 bússolas e 18 ampulhetas. Eram apenas esses os equipamentos que definiam o caminho e o tempo. Era tudo registado para conhecer a posição da forma mais precisa. Foi isso que permitiu aos marinheiros da Vitória constatar quase no final da viagem que tinham ganho um dia na sua volta ao mundo. Essa constatação mais tarde veio a permitir criar os fusos horários. O novo caminho, a Rota de Magalhães, só muitos anos mais tarde seria também repetida. E as Molucas, pelos conflitos diplomáticos que criaram, em 1529 levaram à assinatura do Tratado de Saragossa entre as coroas de Portugal e Espanha. E o Reino de Portugal pagou pela posse das Ilhas Molucas 350 mil ducados de ouro, mas na verdade, pela linha de Tordesilhas, já lhe estava atribuída. Talvez Magalhães, antes de morrer, já soubesse disso. Aqui a pensar, o que é que vocês acham de irmos até Sabrosa? Trás-os-Montes de Alto Douro, perceber o que é andam por lá fazer para celebrarmos estes 500 anos do Fernão Magalhães. Aliás, eu ouvi dizer que temos lá uma escola, aliás, várias escolas que estão a falar e a descobrir um bocadinho mais sobre a chegada do Fernão Magalhães às Filipinas e depois o que aconteceu depois das Filipinas. Bem, eles explicam. Bem-vindos à exposição Os Locais e Culturas da Viagem de Magalhães. É esta casa de conhecimento.
Bem-vindos todos, nem que seja virtualmente, como é. E hoje estamos aqui para assinalar a morte de Fernão Magalhães e assinalamos este dia através de uma colaboração que temos com o agrupamento de escolas de Miguel Torga e da Escola Básica Fernão Magalhães, que nos forneceram estes magníficos trabalhos. O agrupamento de escolas de Miguel Torga é a Escola Magalhânica e através destes trabalhos também assim fazemos a viagem. E, como se não bastasse, vamos ter momentos muito especiais proporcionados por estes meninos do projeto Reeducar Mais. Vamos ver o que eles nos dizem hoje. Vamos ler um poema de Fernão Magalhães de Miguel Torga. E está escrito no poema em Poemas Ibéricos 1965. Fernão Magalhães da Ibéria toda. Alma de todo jornal sobre uma frava, a namorar a terra em corpo inteiro. Consciência do fim da gruva. Fernão Magalhães, que andaste à roda, de quanto Portugal sonhou primeiro. Teve um destino a não caber no berço, onde o corpo nasceu. É transpor as fronteiras de uma alma e morrer sem nenhuma. Abraçadas à bruma, a cuidar que a ilusão que venceu. Muito bem, meninos. Uma bela colaboração. Muito obrigado. Temos aqui ainda mais trabalhos executados pelos meninos, como já tínhamos mencionado, e agora vamos viajar aqui nas diferentes dependências do espaço. Nesta secção temos a parte da herança, que evoca como a viagem afetou a humanidade, digamos assim, e mesmo do espírito de descoberta, a NASA preparou este documentário. Temos também a figura do Santo Minho, que nos simboliza a conversão ao catolicismo, e o vinho também da adega cooperativa de Sabrosa alusivo, e atrás deste globo temos equipamento de locais e culturas, que também nos proporciona mais viagens. Aqui temos também uma mistura entre a tecnologia e uma parte sensorial, porque temos as especiarias, os odores e aromas das especiarias, e podemos depois fazer um jogo e são-nos enviadas para a nossa casa receitas com especiarias. E, como se não chegasse, temos também, além de outras partes, temos a parte da viagem, que, de certeza, é uma parte que nos vai surpreender muito. Ora bem, vamos ver o que acontecerá nessa viagem. E cá estamos, num espaço que é uma autêntica surpresa. A viagem de Magalhães recriada. Os barcos, a água, as velas e... o que é que temos agora? Mais meninos? Um sonhador. No meio do mar imenso, um capitão chamado Fernão Magalhães viajava de Manaus. Estava muito longe de casa, há muitos meses que não via os seus amigos. O capitão era um sonhador, queria tanto saber se o mundo era redondo, descobrir um caminho e encontrar as especiarias que valiam mais do que o ouro. Navegou e voltou a navegar. Decidiu então ajudar um rei amigo a repor a sua soberania. Chegando a Bagdá, desembarcaram. Vamos colocar esta terra. Os indígenas poderiam ser mais que os seus marinheiros, e umas 30 vezes. Vamos a eles. Uma vida desigual, uma Espanha banhada no destino. Foi assim que cresceu o nosso guia, o nosso farol e o nosso amparo. A glória de Magalhães sobreviverá à sua morte. O capitão deixou-os e no ar ficou por acabar esta história. Muito bem, meninos. Tivemos assim uma viagem às Filipinas. Tivemos a recriação da morte de Fernão Magalhães. Convido-vos então a visitar este espaço em Sabrosa. As exposições locais e culturas da viagem de Magalhães poderão viajar. Agora, vamos para concluir a intervenção de Sabrosa. Temos a intervenção do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa. O município de Sabrosa, em associação com a Associação de Escolas Fernão de Magalhães, não poderia deixar de assinalar este dia da morte de Fernão de Magalhães, um cidadão que desde Sabrosa se tornou cidadão do mundo.
Sabrosa, que tal irmos até Ponta Barca? Já que estamos ali no norte, acho que eles também têm alguma coisa para nos mostrar. Estamos à entrada da secundária de Ponta Barca, uma escola que se localiza em Passo Vedro de Magalhães, uma freguesia limítrofe da sede do concelho de Ponta Barca, a antiga terra da Nóbrega. Não há certezas quanto à terra natal de Fernão de Magalhães, mas vários historiadores defendem que existem fortíssimos indícios de que ele terá nascido por cá. Certo é que ele fazia parte da linhagem dos Magalhães. Uma família que tinha a sua casa-mãe aqui, na freguesia de Passo Vedro de Magalhães. Aliás, o apelido de Magalhães tem origens toponímicas. Tudo remonta ao século XIII, quando uns senhores da baixa nobreza se instalaram na Torre de Magalhães, em Passo Vedro de Magalhães, passando a adotar o sobrenome de Magalhães, que o navegador acabaria por levar 200 anos mais tarde para todo o planeta e até para o próprio espaço. Mas mais importante do que esta questão da naturalidade é a celebração do património deste vulto da humanidade. E esse legado, em termos científicos, civilizacionais, está a ser devidamente honrado pelo agrupamento de escolas de Ponta Barca. Numa tentativa de honrar a memória desta figura incontornável da história universal que foi Magalhães, procuramos celebrar sobretudo o seu notável legado científico, cultural e civilizacional e promoveu-se dessa forma um trabalho de articulação e de integração curricular com os diversos projetos do agrupamento, nomeadamente o Plano Nacional das Artes e a Biblioteca Escolar. Para isso foram criados momentos onde os domínios de trabalho interdisciplinar e de articulação curricular envolvessem diferentes áreas disciplinares, nomeadamente a oferta complementar, cidadania e desenvolvimento, português, entre outras. O trabalho realizado em torno da figura de Fernão Magalhães teve, portanto, por base as aprendizagens essenciais das disciplinas envolvidas, com vista ao desenvolvimento das áreas de competência inscritas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, em articulação sempre, claro, com os domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. E a partir daí exploraram-se, portanto, percursos pedagógico-didáticos em que se privilegiou o trabalho prático e o desenvolvimento de capacidades de pesquisa, de relação, de análise, de comunicação. Foram realizados ao longo de todos estes anos alguns concursos, nomeadamente um concurso de leitura chamado Concurso de Leitura Magalhânica. Tivemos ainda a oportunidade de fazer aulas abertas no Centro Interpretativo do Património Fernão de Magalhães, com visitas guiadas e com a realização de pad e papers no Centro Histórico da Vila de Ponta Barca. A par disto, também tivemos sessões de esclarecimento na biblioteca da escola, realizámos várias exposições, tivemos a oportunidade de assistir a várias representações teatrais, tivemos idas ao cinema, em que estiveram envolvidas turmas do primeiro, do segundo e terceiro ciclos de escolaridade, tiveram a oportunidade de assistir ao filme Uma Aventura nos Mares. E todos estes materiais podem ser consultados, portanto estão à disposição no site da nossa escola e que são dos mais diversos, desde livros digitais, quizzes, roteiros no Google Earth Web. Estamos agora neste momento a criar desafios lançados através de QR Codes e que poderão ser colocados em diferentes pontos de passagem, de modo a despertar a curiosidade de toda a comunidade. Além disso, também está a ser realizada uma pintura de um quadro alusivo à temática memoral da entrada da escola. Portanto, a dinamização destas e de outras atividades pretendem sempre demonstrar o empenho do nosso agrupamento em aprofundar a identidade da comunidade barquense, em trabalhar a cidadania global, através do conhecimento do legado de Fernão Magalhães, um homem que uniu continentes, que abraçou povos, um herói que ofereceu à humanidade uma verdadeira dimensão global do planeta. Somos alunos de artes, 12º ano da Escola de Ponta Barca. Nós estamos a fazer um mural comemorativo aos 500 anos da morte de Fernão de Magalhães. O projeto foi realizado pelos alunos do 12º ano do ano passado, que infelizmente não puderam realizar o projeto por causa da pandemia que tem envolvido. Então nós estamos a dar continuação este ano com os alunos do 11º de artes. Exato. E estão a trabalhar em articulação com quem?
com o Plano Nacional de Artes nas disciplinas de desenho e da oficina de artes. Muito bem. Então gostei. Vai estar pronto a tempo? Eu acho que sim. A 27 de abril de 2021, não podíamos deixar de assinalar, em Ponte da Barca, no agrupamento de escolas de Ponte da Barca, os 500 anos da partida de Fernando Magalhães. De facto, alguém que é reivindicado como sendo natural de Ponte da Barca, tem marcado ao longo dos últimos anos, principalmente desde 2018, o plano anual de atividades e os percursos que nós queremos promover com os nossos alunos para melhorar os seus desenvolvimentos e, sobretudo, valorizar o património do concelho, neste caso concreto, Fernando Magalhães. Por isso, aquilo que hoje estamos a fazer também é, com todos os alunos, especialmente os envolvidos, celebrar Fernando Magalhães e celebrar o legado que ele deixou para a humanidade. Esta é a água do mar em Portugal. É fria e agitada, tão diferente da água calma e quente de matar. Mas é a mesma água. A água viaja pelo mundo, por vezes fria, por vezes quente, agitada ou calma, mas sempre imparável e de força imensa, tal como Fernando Magalhães. Foi por esta mesma água que Fernando Magalhães viajou pelo mundo, na viagem mais épica de sempre. Começou em Sevilha, passou pela América, chegou às Filipinas. Cruzou oceanos, desafiou e venceu a incerteza, o medo, o motim, a fome, o desespero. Fernando Magalhães chegou às Filipinas há 500 anos. Depois de meses a enganar a morte e a sobreviver nas mais duras condições, aqui encontrou o seu maior e final adversário. Há 500 anos, dois homens, dois povos, batalhavam. Hoje, apesar da distância, estão próximos. E eu sou um exemplo da união dos legados de Fernando Magalhães Lato-Lato. Eu sou Fernão, sou português e sou filipino. Nesta série, eu vou contar-vos a história desta viagem e dos seus heróis. Uma história de pessoas de força, vontade e determinação. Vamos celebrar os 500 anos da chegada de Fernando Magalhães às Filipinas. Atreve-te a ser magalhânico. O mundo espera por ti.